Maravilha, né, meu querido Cello? Cello, você usa muita expressão flow você usa muita expressão flow, tanto nas suas redes sociais, quanto, inclusive, quando a gente tá batendo papo fora do ar, né? Você Verdade. utiliza muito isso. O que que é o flow, afinal? Legal. O flow é um termo da psicologia positiva, né? E a psicologia positiva, ela é uma disciplina, ela é uma vertente da psicologia mais recente, né? Que foi ali fundada no final ali dos anos 80 com Silliman, um psicólogo americano. E o flow, a palavra flow em inglês significa fluir. Os estudos modernos, Totti, mostrou o seguinte: seres humanos que conseguem fazer atividades nas quais elas sentem prazer, recompensa, satisfação, realização, propósito, identificação, significância, significado. Quando as pessoas fazem atividades, quaisquer que elas sejam, e que traz esse tipo de sensação, comportamento, a pessoa entra num estado de hiperfoco e de hiperprodução, de performance e foco. Nós chamamos então de fluir. Então foram feitos estudos para buscar o que, que faz os seres humanos entrar no flow. Nós percebemos que entrar no flow tem alguns pré-requisitos ou algumas pedras fundamentais para que isso aconteça com a pessoa. Primeiro, a pessoa tem que ter uma boa saúde mental, cognitiva, né, e emocional. A pessoa tem que ter uma saúde fisiológica, não adianta a cabeça funcionar e o corpo está quebrado, porque um corpo quebrado, adoecido, traz consequências emocionais, comportamentais, né? Tem que ter também um funcionamento das relações das quais aquela pessoa vive ou mantém ou se relaciona. E a partir disso, quando essa pessoa encontra, Totti, esse equilíbrio, ela consegue fluir mesmo em dias ruins, do mesmo jeito que ela flui nos dias bons. Ou seja, ela nem adoece pelos dias ruins e ela também nem se sobressalta pelos dias de glória, pelos dias extremamente felizes. Então, o estado de flow é um estado do qual eu experimento mentalmente, emocionalmente, nas minhas células do corpo como um todo, um bem-estar, um equilíbrio, um prazer. Então, o flow ele vai ser diferente para cada um. Tem gente que encontra prazer, satisfação, identificação com música, outros com esporte, outros no trabalho dentro de um escritório, outras pessoas se identificam com computadores, Outro com a comunicação. outros com a comunicação, como é o Totti, né? Exato. Então pode-se dizer que o Totti encontrou o seu flow na comunicação. Exato. Mas aí, boa pergunta. O Totti, se ele tem prazer, se ele tem identificação, se ele encontra significado e significância para a vida dele dentro da comunicação, mas ele não pratica, o que, que o Totti faz com ele mesmo? Ah, eu tô numa punição. Numa autopunição, você sai do Isso. seu flow. Então, teu corpo tende a reagir mais negativamente, porque emocionalmente você está mais distante daquilo que a gente poderia chamar de propósito. Propósito nada mais é do que aquilo que você faria com os olhos brilhando até o fim dos seus dias. Oh, que maravilha. E aí, se você encontra o seu flow e por algum motivo você desencontra, pode gerar a depressão? Pode. Pode. Ah, Na legal. verdade, nós podemos, de uma maneira mais simplória, explicar para quem está acompanhando aqui conosco esse podcast, que quanto mais momentos de desprazer eu vivo, mais doenças eu trago, não somente a depressão. Vamos dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que trabalha de 8 da manhã às 18 horas da noite, num ambiente da qual ela se sente amordaçado, boicotado, não se sente validado, não se sente notado muitas vezes, essa pessoa experimenta durante essa jornada de trabalho horas de estresse. Tortura. Tortura mental, emocional. O problema desse estresse é que ele vai fatigar o seu cérebro. Ao acontecer isso, alguns hormônios, alguns eixos hormonais vão entrar em desequilíbrio, como por exemplo o seu nível de cortisol. Isso também vai alterar o seu sono, vai alterar então a melatonina.
E vai alterar também o seu intestino, responsável pela produção da serotonina, que é o hormônio da sensação de bem-estar e felicidade. Então a pessoa passa ali aquela jornada se sentindo completamente oprimida, boicotada, tolhida. O que você vai observar? Um adoecimento. O que pode acontecer com esse trabalhador? Burnout, depressão, né, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, alguns tipos de neurose, falta ao trabalho, perda da performance dentro do trabalho, relações dentro do trabalho muito disfuncionais, ou seja, quanto pior eu me sinto dentro do trabalho, pior eu também me relaciono com as pessoas ali dentro. Então a psicologia positiva, ela mostra o seguinte, bem, se você entende o mecanismo que te trouxe para esse abismo, para esse buraco, para esse espaço de dor e adoecimento, significa que você também pode ir ao contrário. Né? E aí então vem os treinos, as psicoterapias, as intervenções, as terapias positivas, né? O trabalho conjunto com outros profissionais, como alguns casos a psiquiatria integrativa, né? Então onde nós buscamos o quê? Reequilibrar fisiologicamente, mentalmente, aquele corpo e aquela mente, para que a pessoa comece, então, a mudar pouco a pouco seus comportamentos e entrar, ou pelo menos buscar esse caminho novamente do flow. Que maravilha! Então, pode-se afirmar que foi comprovado cientificamente que o sujeito tem que trabalhar na área, naquilo que ele gosta. Sim, foi. Ele gosta porque ele vai render mais, ele não vai ficar doente, ele vai trabalhar com muito mais prazer, então procure justamente aquilo que atenda a sua satisfação ou então encontre o seu flow. Sim, e aí o que nós vemos na prática é que a maioria dos trabalhadores, a maioria das pessoas não fazem atividades que são de acordo com os valores, princípios e propósito de vida de cada um. Então, muitas vezes as pessoas buscam os seus trabalhos, seus empregos, suas carreiras pelo valor que elas conseguem atingir mensalmente em dinheiro, não pelo valor que elas conseguem atingir em satisfação, realização e propósito. Daí, então, uma das explicações para a quantidade de pessoas que vem cometendo o autoextermínio, o suicídio, dentro das empresas. Aumentou bastante o suicídio, né? A gente agora chama de autoextermínio, né? Dentro das instituições financeiras. Nós observamos também que no início da pandemia houve também um aumento, né, das pessoas que atentaram contra si. Nos últimos 2 anos, 45 milhões de pessoas tentaram suicídio no planeta. É um número gigante. Você tá doido? Gigante, é 1/4 da população brasileira. E tem um número de